Olá, então, voltando, começando novamente, mais uma palestra, mais um debate aqui, um bate-papo com duas referências importantíssimas para o nosso módulo, nos nossos módulos verde e azul do primeiro semestre de 2022, em que a gente vai discutir a questão da arte no espaço público, do artista no espaço público, né? Temos aqui a Maritê Azevedo, que é professora doutora da UFMT e uma referência nesse debate no Brasil. Também trabalha no ECO. E temos o Hélio Leites, que é de Curitiba e que é um artista referência lá no cenário não só curitibano, né? Acho que nacional, né, Hélio? E mais ou menos. E aí, eu pediria para os estudantes fecharem suas câmeras. Peço desculpas pelo atraso, a gente teve muito problema técnico. Para a gente deixar o Hélio e a Maritê visíveis, né? Então, e pediria também da gente fazer a seguinte estrutura. Maritê falaria uns 20 minutos, Hélio mais 20, e depois a gente abre para debate com os estudantes. Tá? Então, boa tarde, todas, todos os estudantes, e vamos ouvi-los. Quem que se dispõe a começar? Tá. Pode ser você, Maritê? Pode, tudo bem. Ok. Muito bem-vinda e muito obrigado de ter aceitado o nosso convite, hein? É um prazer ter você com a gente, Maritê. É uma vergonha. Pode começar. Eu preparei aqui um material. Primeiramente, boa tarde, né? A gente agora está se acostumando muito com essa questão dessas trocas online, né? Mas aí a gente ainda tem alguns problemas técnicos, né? Que às vezes atrasa, mas tudo bem, né? Então, eu preparei um material para falar um pouco sobre um conceito que eu venho desenvolvendo há algum tempo, que se chama ocupação socioestética, poéticas urbanas e modos de estar na cidade. Deixa eu aqui, então. Essa ocupação socioestética, ela é decorrente de uma série de poéticas urbanas que foram realizadas pelo coletivo A Deriva. O coletivo A Deriva é um braço ação de um grupo de pesquisa, né, que eu lidero. Desculpa, Maritê, desculpa. A gente estava vendo o slide antes num formato melhor, agora ele está meio cortado. Você acha melhor do outro jeito? Do outro jeito a gente via melhor. Assim? Não. Que jeito, será? Agora, sim. Ok. Sim? Tá. Então, essa ocupação, esse conceito, ele veio sendo desenvolvido ao longo de uma série de intervenções urbanas que foram realizadas em Cuiabá desde 2009, né? E uma série de ações na cidade, né? Eu vim das artes cênicas, eu trabalho com cinema também, quer dizer, a questão das artes híbridas, elas estão assim muito imbricadas assim na minha trajetória, né? Então, assim, eu sou doutora em artes cênicas, venho do teatro, mas também lido com cinema, sou cineasta, e essa questão da cidade é muito forte assim no meu trabalho, nessa discussão sobre a cidade. Então, antes de eu entrar na discussão sobre esse conceito, a gente vai trabalhar a ideia de performance. Então, um exemplo que eu tenho, né, de performance
que eu acho que marcou muito essa performance que foi realizada em 1987 como um gesto político, né? Na época, ele era deputado, né? E aí, essa questão, quer dizer, ele mesmo questiona, né, se isso é uma performance ou não, mas, enfim, é uma presença, né? E aí, o que é a performance? Você pode falar o nome dele? É aquele indígena que escreveu me deu um branco, Krenak, Ailton Krenak, né? Que ele foi deputado em 1987, né? E na época da Constituição, ele tem no YouTube, se vocês quiserem ver, ele, no momento que ele está se colocando, ele pinta o rosto inteiro, né? Na fala dele. A fala dele é pontuada por uma pintura no rosto, né? Então, essa posição, esse posicionamento, essa postura, esse fazer é um ato performático, né? Então, é um ato performático e é um ato político, né? Então, assim, esse exemplo, ele vai me seguir assim durante bastante tempo, porque essa ideia de estar fora desse lugar da arte, mas ser um gesto performático, né? Então, assim, lembrando que a performance é um ser-estar, quer dizer, essa ideia de presença, eu estou presente nesse momento que eu estou vivendo agora, né? É um fazer e mostrar o que está fazendo. Essa que é a ideia da performance, né? Então, assim, é a ação do artista em situações criadas. Você cria uma situação e a arte da performance, ela desestabiliza o cotidiano por meio da transgressão e da ruptura, promovendo ações artísticas marcadas pela diferença. Isso aí é uma questão que vai aparecer lá na frente na ocupação socioestética. Mesmo que essas intervenções, aqui eu trouxe umas intervenções mais da área de artes plásticas, mas que não tem a presença, né? Mas que também podem ser misturadas, mescladas, né? Aí eu tenho também, como exemplo, cegos do desvio coletivo, tenho Entre Saltos, do coletivo PIC, que é super interessante, os cegos também foi muito interessante, rodou o Brasil inteiro, né? Em grupo. E aí tem o coletivo Liquidação, como exemplos, que é um coletivo do Rio de Janeiro, que trabalha a questão da água, né? Eles vão em vários chafarizes e lugares onde existem água, né? E fazem ações nesses espaços públicos, né? Então, assim, o que essas ações trazem? Elas modificam o significado ou as expectativas do senso comum. Você sai do lugar comum, você sai do cotidiano e você entra para um extraordinário. Você sai do ordinário e entra para um extraordinário. Então, você cria outras expectativas, né? Aqui é um exemplo, eu estou meio rápido, são só exemplos mesmo. Aqui é um exemplo de aproximação daquilo que eu vou chamar da socioestética. Essa aqui é uma amiga, inclusive, a Inês Link, ela fez um projeto de intervenção que é uma horta urbana, né? Então, essa horta urbana foi uma ação que ela juntou a comunidade em volta, e quando as plantas já estavam no ponto, eles fizeram um almoço público no espaço da horta, ocupando espaços vazios, né?
o coletivo Bijari, que é de São Paulo, que também ocupa, né, os espaços em forma, né, de plantas e tal. E aí a gente tem, assim, várias formas, né? Flash mob, MP3, performance, extenso, grafite, cultura jamming, instalações, composições urbanas, mídia tática, mídia radical, ações táticas, entre outros. Eu estou dando só uma geral por enquanto, tá, gente? Para a gente saber o que ocupa a cidade, o que ocupa a rua, né? São várias formas, né? E aí eu entro aqui com uma questão, que é a questão que está nas subjetividades, a questão do passeio de sombrinhas, que é essas situações criadas como intervenção, elas estão no âmbito de experiência com práticas artísticas contemporâneas que integram artistas e não artistas, e buscam, por meio de processos colaborativos, também o exercício de estar junto. Essa ideia do estar junto, né, que o Bourriot deu uma ênfase muito grande, essa ideia do estar junto, que é a utopia da proximidade, isso aí também é muito caro para a gente, para o desenvolvimento dessa ocupação socioestética, né? O estar junto, para nós, é uma das coisas mais importantes aí nesse momento em que as pessoas se juntam para fazer uma ação em comum, né? E daí essa realidade, né, ela passa a ser não mais reproduzida, e sim produzida. Quer dizer, essa reprodução da realidade, né? Quer dizer, você é a repetição, na ideia de uma repetição, né? Então você vai corpos informáticos de Brasília, né? Você vai criando outras formas de intervenção na paisagem, né? A intervenção é sempre inusitada, realizada a céu aberto, ela tem sempre um caráter crítico. Né? Posso citar o exemplo também do Mapa Teatro na Colômbia, que fez um trabalho lindíssimo, né? Com os atores junto com a comunidade, né? Qual é a história do Mapa Teatro? Que esse testemunho das ruínas era um caso assim de havia um espaço que ia ser desocupado porque ia se transformar num parque. Então, assim, foi contratada o grupo de teatro para fazer um trabalho junto a esses moradores, para trabalhar a questão da memória desse espaço, né? E trabalhar isso com eles em forma de várias artes, não só teatro, mas também artes plásticas e vídeos, né? Para que essa memória desses espaços ela fosse não só resgatada, mas fosse ressignificada, né? De uma outra maneira, até que fosse desocupado o lugar. Então, há uma perda de fronteiras entre os diferentes domínios artísticos. A gente pode ver na Inês Link, pode ver no Mapa Teatro, pode ver em outros momentos que você não sabe até onde vai a arte e aonde vai a questão social, né? Porque isso é uma discussão, né? Não existe ainda, né, uma solução, né, uma conclusão para essa discussão, mas o rumo que tomou a arte nesse sentido, né, fica essa pergunta, né? Onde é que está um, onde que está o outro, né? Aí entra a cidade, né? A cidade, enquanto é um sistema complexo, regulado pela produção, pelas relações formalizadas de trabalho e de família, pelos valores de consumo impulsionados pelas mídias, pelas burocracias que às vezes impedem o fluxo das coisas, cria um universo de sociabilidades obrigatórias, cheia de funções, horários, distribuição de tarefas, de regras inventadas para controlar-nos uns aos outros. Isso está no texto que eu
deixei para vocês. Então, como é que a ocupação socioestética entra numa outra chave, né? Então, quer dizer, na realidade, esse tipo de relação fortalece em nós uma subjetividade capitalística, né? E aí, quer dizer, essa subjetividade, para Guattari é o pensador da questão da subjetividade capitalística, né? Para ele, elas são engendradas pelas determinações políticas, éticas, econômicas, tecnológicas, culturais, sociais, pela mídia e pelas instituições. Subjetividade não é mais alguma coisa interna que alguém tem. A subjetividade ela é também coletiva, né? Aí, então, e é nesse conjunto de todos esses subjetivadores misturados e vivenciados que a nossa subjetividade é constituída como um jogo em movimento que lida com uma multiplicidade de instâncias e relações de saber e de poder. Então, assim, e aí, quer dizer, a gente pode lembrar mais alguma coisa, é que o que caracteriza o modo de produção capitalística é que eles não funcionam unicamente no registro dos valores de troca, valores que são da ordem do capital, das semióticas monetárias ou dos modos de financiamento. Eles funcionam também através de um modo de controle da subjetivação. Então, assim, desviar das rotas conhecidas e sedimentadas como mapas fixos da cidade pode subverter a geografia calculada e funcionar como um processo de desterritorialização ou como uma linha de fuga na tentativa de ensaiar devires e desabrochar potências criativas de singularização na relação com a cidade. E aí, esse pode vir a ser um exercício de reconfiguração dos modos de estar na cidade, na contramão dessa subjetividade capitalística. E daí, eu trouxe aqui o exemplo, para chegar nessa ocupação socioestética, eu trouxe aqui o exemplo do coletivo A Deriva, que é esse braço-ação do grupo de pesquisa Artes Híbridas, Intersecções, Contaminações e Transversalidades, né? Então, assim, nesse processo de pedir mais sombras para Cuiabá, que Cuiabá é uma cidade muito quente, né? E cortaram a maioria das árvores lá, então a gente saiu com sombrinhas, passeando pela cidade, né? E pedindo mais sombras, né? Então, assim, toda a nossa ação envolvia as sombrinhas, porque as sombrinhas elas ficaram como um símbolo, né, do coletivo. A primeira aqui é em 2009, e essa segunda aqui é em 2019. Grande parte das pessoas que estão aqui são as mesmas pessoas, né? Então, a gente fez uma primeira ocupação que a gente fez em 2009, foi no mercado do Porto. Aqui, eu vou só falar, foram 40 pessoas que participaram, vou falar uma situação que eu acho que é importante, né, inclusive para os atores. Essa moça, Luana Costa, é uma atriz, né? Ela criou um personagem, e esse personagem, ela criou um chapeuzinho vermelho, que é uma espécie de uma trombadinha, uma menina de rua, né? E daí ela tinha um bilhete que ela saía pelo mercado inteiro com um bilhetinho. Ela é de letras, é poetisa, mas escreveu um bilhete bem com aquela letrinha, né, de menina, né, que não sabe escrever, pedindo dinheiro para fazer a cirurgia para tirar a avó dela da barriga do lobo, né? Então, ela ia com esse bilhetinho
ela foi criando uma narrativa, né? Essa história, ela foi crescendo. Ela era Chapeuzinho, Trombadinha, com o bilhetinho pedindo dinheiro, né? Então, assim, mas com esse personagem, ela foi criando uma história que foi se desenvolvendo ao longo de todo o tempo que a gente ficou no espaço. Foi uma ação muito interessante. Quer dizer, outras estavam acontecendo, mas essa dela foi muito singular, né? Porque, assim, as pessoas participavam ativamente. Ela perguntava para o cara que amolava a faca se aquela faca poderia cortar o lobo, ela perguntava se o cara do açougue, se ela poderia pendurar o lobo lá, e as pessoas iam interagindo e aumentando a história, sabe? Então, assim, essa ação foi uma ação muito interessante. Essa aqui foi o primeiro passeio de sombrinhas que a gente fez, começou na universidade. Aqui foi uma lavagem da escadaria de um lugar que estava abandonado, né? A gente plantou plantas medicinais e fez uma lavagem, tipo uma purificação, né, nesse espaço. Isso a gente vai atuando, vai cantando, várias coisas vão acontecendo. Aqui a gente ocupou um sábado inteiro nesse espaço, né? Outra ocupação, em 2012, a gente chamou Praça de Estar. A gente criou uma situação, né, de praça de estar numa praça que estava semi-abandonada, né? E aí essas situações foram ocorrendo. A gente filmou a praça e as pessoas na praça e devolveu essa imagem para as próprias pessoas dali, né? Então, assim, aqui foi o que a gente chamou de República do Cochilo, que foi na Praça da República, que era uma praça onde as pessoas têm o hábito de dormir depois do almoço. Aí a gente levou puffs, levou rede, as pessoas dormiam na grama, nos bancos, a gente levou puffs, rede e tal, e durante esse período a gente recebeu as pessoas que iam lá dormir, as pessoas tiveram redes e puffs para dormir. Uma outra ocupação foi no Morro da Luz, que é um lugar onde as pessoas tinham muito medo de subir, mas um lugar super agradável, com muitas árvores. A gente subiu com muita luz, depois, quando escureceu, e a gente fez essa ocupação, a gente fez uma festa, né, com dança, com esculturas, com apresentações, com poesias, assim, várias coisas. As pessoas iam, cada uma ia se apresentando. Nós ocupamos esse espaço lá em cima do morro durante 1 hora. Esse aqui foi no VLT, que é um VLT que não aconteceu, né? Eu acho que não sei se as pessoas sabem disso, né? Foi prometido, havia uma promessa de um VLT na cidade e ele não aconteceu, então a gente comemorou o Natimorto. Oi. Aí, em 2016, a gente teve essa aqui, foram 100 ações na cidade. A gente convocou a população inteira para agir, né? Que a gente chamou de Cidade Possível. Com a ajuda do coletivo, a gente ocupou a cidade inteira, né? Aí, em 2017, a gente fez uma ocupação porque fizeram um tipo porto de fantasia, que fizeram uma fachada, sendo que o centro da cidade precisava ser restaurado e ninguém dava bola para o centro da cidade. Então, o que nós fizemos? Uma ação em que a gente apresentava o centro da cidade como ele estava e essas fachadas todas arrumadinhas e bonitinhas aqui na orla do porto. Aí a gente fez uma ocupação aqui, no Araés, que surgiu a ideia da ocupação socioestética. Aqui foi o lugar onde ela se materializou, ela se concretizou, porque foi um lugar onde a gente teve uma relação muito estreita com a comunidade, né? A gente teve uma relação forte com essa comunidade deste lugar,
que é o Araés, que foi quilombola, foi quilombo, aliás, e foi também aldeia indígena dos índios Araés e tal. E aí, em 2019, a gente fez um Cuiabá 300 Sombrinhas, que foi o aniversário de Cuiabá. A gente convocou a população inteira, né? A gente fez várias, e as ações iam acontecendo como se fosse ações de estações. Em cada estação acontecia um evento. Então, assim, alguns atores, inclusive vários deles são professores, né, do MT Escola Cuiabá, né, eles participavam, eram criadas situações e o grupo de Sombrinha passava por essas situações. Quando a gente passava, era como se fosse uma via sacra. A via sacra é um teatro, né? Então, o teatro ele começa nas igrejas e ele era como uma via sacra. Então, a gente fez um cortejo. Então, quando a gente passava num ponto histórico da cidade, acontecia uma ação ali. Dali, aí, então, essas práticas, né, processuais, esses modos de discurso, né, misturam-se às formas de vida, em que cabe aos artistas criar condições para que uma experiência comunitária se exteriorize. Aqui a gente está bem próximo dessa ocupação socioestética. Por quê? Porque quando o artista se mistura junto à população, aos não artistas, o que chama de artistas e não artistas, né? Ele cria as condições através da sua arte, por meio da sua arte, ele cria condições para que a experiência comunitária, né, ela se exteriorize, né, em forma de uma ação, né, de uma ação. Você vê a comunidade, você percebe a comunidade, você percebe essas relações, quando você monta uma ação junto com eles, né? Junto com essas pessoas. Então, a ocupação socioestética, ela tem um modo de operar que ela torna pública determinada realidade política, cultural e econômica. Então, assim, tem uma referência em Rancière, né, que considera os artistas coletivos relacionais. Os artistas coletivos são sempre relacionais, por desenharem esteticamente as figuras da comunidade, ou melhor, recomporem não apenas a paisagem do visível, mas favorecerem a sua evidenciação. Maritê, oi. A gente tem mais 5 minutinhos, tá? Tá, não, então, agora eu entro no conceito e termino, né? Tá bom, legal, maravilha. Então, a ocupação socioestética é um conceito em processo que eu venho desenvolvendo a partir de uma série de poéticas urbanas que propus ao longo de 10 anos, no coletivo A Deriva, na cidade de Cuiabá, com a finalidade de discutir a arte expandida no contexto urbano, em especial aquelas que envolvem grupos de pessoas que se encontram, ao mesmo tempo, encontram com as pessoas que vivem nos lugares do encontro. O coletivo A Deriva é o braço-ação do grupo de pesquisa Artes Híbridas, Intersecções, Contaminações, Transversalidades. Então, a ocupação no sentido de apropriar-se afetivamente dos lugares, por meio de trocas e ações, com a participação dos moradores, cartografando, conhecendo, compartilhando os espaços de vivência e criando espaços de convivialidade. Então, a ocupação pressupõe essas disponibilidades para a construção de um território existencial, de modos de existência coletiva edificados por meio da experiência. Então, isso inclui, aqui já concluindo, isso inclui não só estar junto ou a provocação de encontros ou ações conjuntas, mas também
a produção de uma memória que traduz esse encontro, se desdobra numa partilha, reverberando na comunidade. Todo esse movimento, regido pelo princípio da alteridade, é pautado por um circuito de afetos. O afeto como potência das relações que estão por acontecer, né? Então, na ocupação socioestética, ação e reflexão não estão separados, ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente, são micropolíticas, definidas por Guattari e Ronick como práticas capazes de ativar estados e alterar conceitos, percepções e afetos. É isso, gente. E aí uma estética não existe sem a implicação dos sujeitos que se criam enquanto deslocam lugares e funções, enquanto intervém em uma dada partilha do sensível. É isso, né? Desculpa a minha correria, é que eu tinha preparado, eu pensei que tivesse mais tempo, por isso que eu dei uma disparada. Mas aí, porque eu achei que precisava fazer esse preâmbulo para chegar aqui. Mas aí, qualquer coisa, a gente vai definindo nas perguntas. Muito obrigada. Oi, obrigado, Maritê. Eu estou travado. Maritê, fazia tanto tempo. Oi. Muito obrigado, viu, Maritê? Maravilhoso. Acho que aí já temos bastante coisa para discutir, né? E eu gostaria agora de convidar o Hélio Leites para dar o seu depoimento também, 20 minutos. Eu aviso você aí quando a gente já estiver esgotando o tempo, para depois a gente abrir para o debate com todo mundo. Certo. Tá ok o áudio? E aí, como é que está o áudio? O áudio vai bem? Tá ótimo. Estou arrumando o bigode e estou mandando beijo. Tá. Todo mundo está ouvindo? Sim. Então é seu o show, Então, o negócio é o seguinte. Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim! Sim! Pode dar o show, 20 minutos. Pode falar, Rodolfo? Pode falar. Bom, meu nome é Hélio Leites, né? Oi, Hélio, desculpa. Tá Eu estou com a rede muito ruim aqui, mas pode ficar à vontade, Hélio, pode começar. Pode começar. Rodolfo, se você pode ficar com a sua câmera ligada? A minha? Tá aqui, tá ligada. Então, daí o Hélio vai falando com você. Tá bom, Hélio. Tá na sala. Falou. Legal. Precisa usar máscara? Não, é que eu estou numa sala com mais gente, ó. Tá bom. O Dória ainda não liberou dentro de ambiente fechado. Ah, meu Deus do céu. Aqui também estão querendo liberar. Então, o negócio é o seguinte. Pode começar, estamos aí. Eu não sei se você sabe, mas no começo dos anos 2000, nosso grupo de teatro Sátiros vivia muito junto de você ali na Praça Roosevelt e mesmo lá na feirinha de Curitiba. Sim. Então, é um grande prazer ter você com a gente aí. Oh, querido, obrigado. Obrigado de vocês estarem prestigiando um velho. Então, o meu trabalho é assim, eu tenho uma banca, tinha uma banca na feirinha de artesanato, na feirinha do Largo. E com a pandemia eu
eu entrei num tal de grupo de risco. E quando você é muito pequeno, você está no grupo de risco na escola e ninguém deixa você fazer nada. E quando você está muito velho, também. Você entra num tal de grupo de risco e você não pode fazer nada. Então, eu fui me guardando e comecei a sentir muita falta de conversar com as pessoas, que eu, além de ter a banca, eu fazia muita cotação de história. Eu trabalhei num banco durante 25 anos. Sabe o que eu fazia no banco? Carimbava cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia. Você acha que isso é Nossa. serviço para alguém que pisca, que ri, que chora? Então, o dia que eles tinham tal de missão incentivada, e eu senti tentado pelo incentivo e saí do banco. Só que eu saí do banco e tinha um quadro negro de 250 mil desempregados. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse assim, 251 mil nada, 250.001, que era eu. Aí eu comecei por exemplo, assim, na feira, por exemplo, se a pessoa fosse tirar uma foto minha, eu cobrava. E as pessoas, mas por que se cobra? Eu disse, meu filho, eu tô desempregado, estou tentando... Então, eu mandei fazer uma placa na banca, que você sabe que a banca é tudo muito passageiro, né? Não tem nem motorista. Eu mandei fazer uma placa, essa placa aqui, ó. Consegue ler? Está de ponta cabeça. Vendo pouco, mas alugo de montão. Só que comecei a não vender nada, daí eu mandei escrever atrás. Hei de vender. Daí chega... Todo mundo lê, hei de vencer. Daí um cara se interessou tanto pela placa que eu comecei a fazer plaquinha assim, ó. Vendo pouco, mas alugo de montão. Então comecei a vender a placa. O cara achou tão legal a placa. Daí cheguei lá para o cara e disse assim, dá para o senhor consertar a minha placa? Ele falou, porque rachou? Eu disse, não, mudei de ideia. Então, eu fiz uma reflexão dizendo que, muitas vezes, na vida, quando não dá certo alguma coisa, a gente tem que dar uma olhada na placa. Às vezes não é a sua vida que está errada, é a placa que está errada. Então, ali na frente da feira, passa todo tipo de gente. Passa o burro e fica inteligente. Passa o doente, fica ação. Passa o honesto e, às vezes, passa o ladrão. Passa político, passa deputado, passa prefeito. E a todos eles eu dedico um dedinho da minha atenção. Daí eu vejo o que a pessoa precisa. Só que, às vezes, sabe o que aparece? Por exemplo, um dia chegou um ladrão. Eu não sabia como atender o ladrão, mas a hora que eu fui vendo ele assim, ele foi enfiando a mão na bolsa de uma pessoa, de uma mulher. Meu Deus! Aí você sabe que eu disse assim, pô, não vou ter um AVC aqui por causa de uma pessoa que eu não sei nem o CPF da pessoa. Por que você teve AVC? Não sei, chegou um cara lá e eu fiquei nervoso e tive um AVC. Aí sabe o que eu fiz? Eu tenho um nível de carpinteiro. Primeira coisa que falaram para mim na feira, dizer assim, se quer trabalhar na feira, você tem que ter um trabalho de nível. Eu achei que eu sou português, eu levo muitas coisas ao pé da letra. Daí eu achei um nível de carpinteiro. Olha o tamanho do nível. Daí eu comecei a fazer, só que chegou um dia que eu descobri que eu tinha feito o dia de um lado e a noite do outro. E no meio São Francisco, que é o equilíbrio perfeito. São Francisco é o padroeiro da minha banca. A minha banca se chamava Oficina de Artes e Modéstia São Francisco. Oficina de Artes e Modéstia São Francisco. Então, o artesão é uma profissão que ele sempre vai abaixando a cabeça. E eu fui abaixando a cabeça, mas os olhos não. Eu sempre receito isso para as pessoas. Baixa a cabeça. Eu, baixando a cabeça, eu
eu descobri muita coisa que a humanidade não quer. Por exemplo, um palito de sorvete. O que a humanidade faz com o palito de sorvete? Nada. Eu olho o que eu faço. Nossa, Desde manhã esse filme está passando na minha cabeça. Como dizia o Valência, a primeira vez que ele viu, ele disse assim: pela cor é Hitchcock, pelo grito é psicose. Aí é uma homenagem que eu faço para ele. Claro, se você tem um cabelo que nem esse, meu filho, o que você faz? Eu botei ele na jogada. Então, para mim me apresentar, ele é uma cortina, é um cortina. E dá o distanciamento também, né? Então, mas, agora ô Hélio, posso pode te falar. perguntar uma coisa? Fala um pouco Pode. da tua professora na escola primária. A minha professora, que chamava Latife. E aí? Ó, eu tenho certeza do que aconteceu. Ela chegou na sala sem falar nada, pegou uma bola de barro, botou em cima da mesa e começou a tirar o miolo e deixar do lado. Aí ficou aquele monte assim, ela pegou e enrolou assim, como se fosse fazer um nhoque, e fez a alça da caneca. Aí o que ela fez? Ela pegou nada e fez alguma coisa. 43 anos depois, eu encontrei ela pelo telefone. Falei assim: a senhora se lembra disso que aconteceu? Ela disse: isso é invenção sua. Ou ainda saí mal falado. Ela disse que é uma invenção minha, mas ela não sabe que aquilo ficou na minha memória e que eu só fui tirar aquela caneca de cima daquele armário que ela colocou 43 anos depois, quando eu descobri que o que ela fazia, eu aprendi, por exemplo, eu pego uma lata de massa de tomate. E faço uma galinha otimista. Olha o tamanho da galinha. Olha o tamanho do ovo. Tanto que até tem uma escadinha aqui, ó. Então, Aqui. o que eu... Entendeu? Não sei Mas se para que a estão me ouvindo escadinha? bem. Ah, Para que a escadinha? tudo que é sonho precisa ter uma escada. Se você não tiver um sonho no meio da sua caminhada, sua vida vai dar em nada. Aí eu fiz um X, tá vendo o X ali? Sim. É aquele degrauzinho que a gente se enrola todo quando a gente vai caminhando na vida. Quando Deus olha para você e pergunta: é isso mesmo que você quer ou você está tretando? Ah. Entende? Daí, claro que eu fui me especializando. Por exemplo, olha essa escadinha, olha os degraus dela. Então, cada um tem uma escadinha diferente. Daí eu botei esse fiozinho aqui, botei breu, então virou uma galinha que canta. Sabe o que ela está querendo dizer? Ah. Todo esforço tem seu prêmio. Vocês podem repetir comigo. Todo esforço tem seu prêmio. Que é a vida recompensa. Que a vida recompensa. Pouco importa o tamanho. Pouco importa o tamanho. Do ovo que se apresenta. Do que se apresenta? Do ovo, O meu ovo? filho. Ah, do Sim. ovo que se apresenta. Sim. Porque, às vezes, o ovo é o problema. Na vida, você vê um ovo grande e diz assim: não vou conseguir dar conta disso. Vai, meu filho. Meu Deus. Vai. Então, daí eu disse assim: sabe por que muitas vezes nossos projetos não deram certo? Sabe por quê? Porque a gente Por não quê? Por aceitou quê? o ovo. Porque a gente não aceitou o ovo que Deus botou para a nossa vida. Gente. Deus não receita fracasso para ninguém. E Deus não erra nosso e-mail. Está escrito aí? Vai escrito aqui. Aí, assim, o segredo do negócio. Você sabe qual que é o segredo do negócio? Sim, qual?
é não ter sócio. Então, você não podia fazer teatro. Não conte suas ideias para ninguém. Realize as suas ideias, aí sim, mostre para todo mundo e dê valor ao seu talento. Diga quanto custa. Quanto custa? R$ 90. R$ 90 não. Uma das coisas que a Covid fez foi derreter todas as moedas. Então, quem tinha moeda, ela derreteu. E quem não tinha, teve que inventar. Então, os alternativos que não tinha moeda, sabe o que a gente fez? A gente inventou uma moeda que chama desapego. Desapego. Então, a minha vida virou... Desapeguei. Então, você quer fazer um desapego para um artesão lá do Pilarzinho? Você vai lá no Pix, hlleites@gmail.com e faz o desapego e eu mando pelo correio. Fiz até uma musiquinha. Por que a galinha canta? Por que a galinha canta depois que expeliu o ovo? É de alegria porque vai aumentar a família. Por que a galinha canta depois de expelir o ovo? Aí é o galo velho cantando. É de alegria porque vai aumentar o salário, família. Por que a galinha canta? Daí a tia, a galinha choca que está lavando as penas da família lá naquela área de serviço, canta assim. Por que a galinha canta depois de expelir o ovo? É de alívio porque não foi cesariana. É de alívio porque não foi cesariana. Empoderada galinha, subiu no puleiro mais alto. Para quê? Para poder acertar a cabeça do falo. Para poder acertar a cabeça do galo. Então, tem desse formato. Essa aqui, ó, é uma lata de milho. Eu me humilho. Aí passou uma pessoa e escutou toda essa história. Deu dizer que a gente não pode contar as ideias para os outros. O cara era de Santa Maria, ele estava indo lá para o Pará, atrás de um serviço. 4 anos depois, ele voltou, parou na minha banca e disse assim, posso fazer um... Ô, Laura, tudo bom? Laura falou para mim assim, posso dar um depoimento? Eu todo alegre, achei que era para mim. Ele disse, não é para o senhor, não, é para a galinha. Nossa! Eu disse, então dá um depoimento. Aí ele disse assim, ó, eu passei 4 anos atrás aqui, eu não tinha um puto no bolso. Você sabe o que é puto? Puto é o dinheiro dos duros. Quando você não tem nada, se chama de puto. Daí ele falou, eu não tinha um puto na vida. E eu fui para o Pará, e agora, 4 anos depois, eu estou voltando, e eu peguei essa sua ideia. Eu peguei a ideia da galinha e não conto mais as minhas ideias para ninguém. Aí estava ele, uma mulher e uma criança. Ele disse assim, 4 anos depois, eu estou voltando para casa porque eu quero mostrar para minha mãe a família que eu construí lá. Naquele dia eu não tinha desapego. Não tinha desapego para comprar sua galinha. Hoje eu tenho. Então, lá no Pará tem um cara que tem uma galinha na latinha. Então, o que eu valorizo muito é assim,
quando o trabalho sai da banca e entra na vida da pessoa. Por exemplo, passou outra mulher lá, olhou a galinha e disse assim, você me desculpe, essa galinha não vai conseguir chocar esse ovo nunca. Eu nem conhecia a mulher, e ela também não me conhecia, então, montado na liberdade que desnorteia o desconhecimento, eu falei para ela assim, senhora, me desculpe, mas nunca a opinião de uma galinha pessimista. Pode rir, pode rir. A minha já foi batizada, chama galinha otimista. Eu achei que tinha dado um ipom na mulher e dei um vazare. A mulher vazou. Daqui a pouco ela voltou, rapaz. Disse assim, mas essa galinha está chocando o ovo dela? Daí todas as minhas... Eu faço um ninho com um ovinho de sagu. Daí eu disse assim, não, essa galinha ela não está... Aquele ovo não é o dela. O dela está aqui, ó, na garantia. Nossa! Sabe que... Então, o negócio é assim, meu filho. A galinha é uma professorinha de otimismo, dizendo para as pessoas assim, ó, meu filho, tudo que você lutar, todo caminho que você tiver que seguir da sua caminhada, você vai conseguir. Então, o que eu fiz? A hora que eu vi que que eu estava sendo um catador de lata. Então, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu lembro de que eu catava lata com 7 anos. Então, é assim. Ontem, na flor da minha molecagem, não conheci o segredo, catava lata e vendia por peso. Catava lata e vendia por peso. Hoje, passados 70 anos, cultivo a mesma lerdeza, continuo catando lata, mas vendendo por leveza. Continuo catando lata e vendendo por leveza. Depois de tanto tempo passado, continuo catando lata, mas vendendo como esquisitice. Então, eu pego uma lata de sardinha que ninguém dá valor. Até eu vi que vocês têm uma aí no acervo, né? O Milagre de Santo Antônio, né? Esse aqui é uma terapia para raiva. É uma espécie de voodoo light. Sabe lá o que é um voodoo light? Não, o que Então, é um voodoo light? quando você está com raiva de alguém, você não precisa brigar com a pessoa. Você arma a encrenca com a latinha. Você escreve o nome nessa... Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Sei. Que o Judas está segurando. É uma mistura de voodoo com Judas. Tá vendo um lápis e uma borracha aqui? É. Daí você escreve na plaquinha o nome da pessoa que está com raiva a lápis. Aí, antes de dormir, tem que ser antes de dormir. Sabe aquela hora que você está dorme, não dorme, dorme, não dorme? Naquela hora ali, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa muito importante. É a hora que o seu consciente, aquele que vive dando de dedo em você, vai se encontrar com aquele outro que só está dizendo assim, quem sabe, quem sabe. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer a contabilidade do dia. Todo dia tem isso. É a hora que o consciente vai passar para o inconsciente. É nessa hora que se processa a cura. Essa é a cura tarja branca. Daí sabe o que você faz? Daí você malha, 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 até te dar sono. Quando eu te der sono, é sinal que a raiva já foi embora. Aí sabe o que você faz? Vai dormir tranquilo, no outro dia você vai acordar rindo da raiva. Meu Deus, que Aí você pega maravilha! a borracha,
Você pega a borracha, vai lá, apaga, tá tudo kits. Então, o meu objetivo é esse. A filosofia tarja branca é isso. Você pega uma latinha e transforma ela, entende? Em objeto de cura. Que as E pessoas às vezes, transforma o ódio em amor, né? não digo tanto. Não queremos, não precisa tanto. Mas eu Ô, acho que ô Hélio, você tirar a deixa eu- raiva de dentro de você não tem preço, meu filho. E eu vendo por né? 250 desapego. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode Porque, perguntar. assim, agora já o teu tempo aí de apresentação já foi, foi. e foi bem legal, foi bem legal. Deu para conhecer um pouco do teu trabalho, mas eu queria te Sim. perguntar uma coisa. Como é que você Pode. enxerga o amor e o espaço da rua, a tua relação com as pessoas que vão falar com você, que você acha que você tem uma relação amorosa com essas pessoas ou elas que têm uma relação amorosa com você? Como é que funciona? Ó, isso aí é um tricô, né, meu filho? Um entra com a agulha, outro entra com a linha. Então, por exemplo, assim, toda vida que passa alguma pessoa na minha banca, eu sempre tenho alguma coisa assim bem estranha. Por exemplo, às vezes eu tiro o cabelo assim, a pessoa olha para mim, quem que não vai parar? Não é? Ah, Então, são as táticas, e ali tem que ser coisa rápida. Aí a pessoa passa e, essa galinha não vai conseguir chucar esse ovo. Aí eu já criei uma história com a pessoa. Daí a pessoa já quer ver outra coisa, quer ver outra coisa. Por exemplo, olha esse carrinho aqui, ó. Isso aqui é um carrinho alegórico. entendi. Desse ano. Chama A Boa Nova. Tem até o mestre Sala e porta-bandeira. Daí a gente arrasta no desfile lá na avenida. Só que esse ano a gente fez tudo virtual. Ah, nada presencial. Não. E outra coisa também, eu não sei se você lembra disso aqui, é um adesivinho, Sim. é um botão que eu dou para as pessoas. É um adesivinho que você cola na roupa. Esse aqui é o de São Francisco. Tem o nome dele escrito na franja do cabelo. Sabe por quê? Ah, Tanto que presta traz o nome na testa. sensacional. Ó, agora vamos abrir para perguntas, pode ser? Ponham lá no Pode, chat, claro. pessoal. E aí a gente vai aqui trazendo as perguntas para a Maritê e para o Hélio. Pode ser? Certo. Pode ser. Eu não estou pelado, não, gente. Eu estou devendo pau. Viu? Mostra um pouquinho a tua casa. Ah, é. Esse aqui é meu ateliê, chama Quarto de Despojos do Fundo da Casa da Minha Mãe. Daí uma design chamada Rosa, ela botou uma vareta aqui e eu penduro os panos aqui. Então, aqui tem a roupa de passarinho, que eu descobri, eu nem conhecia a Hélio Oiticica, mas eu achei, eu queria fazer um museu do botão, porque eu fui em São Paulo e eu não consegui achar um lugar para fazer exposição de botão em São Paulo. Pode? Aí um cara disse assim, o cara só falou assim, ó, por que você não faz em mim? Eu disse assim, pô, se eu posso fazer no cara, eu posso fazer em mim. Aí que vem essas histórias assim, ó, das segmentas, que são umas roupas onde eu faço teatro, faço museu, faço... O que você pensar pode ser nessa roupa, entende? Você está Maravilha. Bom, enxergando? vamos ver se tem perguntas aqui, gente. Por favor. Olha, eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Maritê. Pode ser, Maritê? Sim. Eu queria... Em que sentido você acha que a tua obra dialoga com o Hélio? Um sentido é a questão dos afetos, né? A questão dessa ideia lá do Rancière de partilha do sensível, um comum partilhado,
né? Então, essa questão do estar junto, eu acho que o Hélio cria situações, né? Ou tudo que ele estava falando é a criação de situação. Ele cria situações, essa coisa dele colocar o cabelo, ele está criando uma situação. Essa situação provoca um encontro entre as pessoas. Isso aparece muito, né, no meu trabalho, essa ideia de criar situação para provocar um encontro. E a questão dos afetos, embora ele não cite isso, mas tem uma questão do afeto aí, é a questão de ser afetado, né? De ser afetado. Quer dizer, se eu não sou afetado, como é que eu vou me relacionar com o outro, né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante interessante que eu acho que tem em comum com o trabalho dele. E outra coisa é a questão da rua, né? A gente está na rua também, né? Ele está na rua, a gente não sabe quem vai aparecer, quem vai para lá, ele também não sabe quem vai passar em frente à banca, né? Ele faz uma provocação, a gente também faz provocações, né? E aí acontece um encontro, né? Eu acho que tem essa coisa em comum, sim. Legal, é a coisa do afeto, né? De afetar-se pelo outro e afetar a cidade, né? Sim, exatamente. Porque, na realidade, você afeta a cidade. Você no micro ali, né? Que você, a tal da micropolítica, né? Ela acontece ali no micro, mas ela não fica ali. Tudo que acontece ali, ele vai criando expansões, né? As coisas se expandem, né? Essa coisa, por exemplo, que ele estava dizendo que o rapaz levou uma galinha e depois voltou de novo, quer dizer, olha o quanto que isso reverberou numa outra pessoa, que é da família dele, que criou outras situações. Isso acontece com a gente também, a gente fica sabendo depois, né, que as coisas reverberam e vão criando novas outras situações, elas se desdobram. A ideia do desdobramento, de reverberação, também aparece muito no trabalho do Hélio, pelo que ele estava contando, aparece demais, né? Quer dizer, não fica só naquela relação ali entre as duas pessoas, mas vai reverberar em outras, né? Isso também é bem interessante. Muito legal. Isabela Piccolotti, quer abrir o microfone para perguntar alguma coisa? Olá, tudo bem, Hélio? Oi. Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu percebi que você é muito cantador, né? Você gosta de cantar e tem várias cantigas, né, para as criações suas. Da galinha, por exemplo, eu adorei. Eu queria perguntar se é de sua criação mesmo, se você cria essas cantigas ou se vem de outros lugares, sabe? Não, é tudo daqui mesmo. É meio de pilarzinho. Tudo é meio de pilarzinho. Que legal. E na Original. feira, quando você vai vender, você vai cantando também para as pessoas? Na feira, você sabe que essa coisa da feira, a feira é um fenômeno popular, né? Não é? Lá passa todo tipo de gente, passa o burro, fica inteligente. Aí, principalmente as crianças. Quando as crianças vão lá, por exemplo, aconteceu uma cena, eu fiz esse aqui ó, é um remédio tarja branca. Dentro do conta-gota, tem o São Francisco de um lado e o Santo Antônio do outro. E tem o fio de cabelo branco, que todas as minhas peças são assinadas com fio de cabelo branco. Aí passou um menininho, olhou isso e falou para o vô dele: vô, você lembra que o senhor queria me dar um presente bom? Eu não quero presente bom, eu quero conta-gota. Daí o vô disse: não, isso aí é piada para adulto. Na hora o menino ficou adulto. Menino de 10 anos chamado Arthur. Aí ele falou para o vô assim: se o senhor não me der, eu vou pegar dinheiro da minha mesada lá no carro com o pai e vou vir comprar. O vô olhou para mim e disse assim: nossa, ele tá querendo mesmo, né? O senhor faz desconto? Nunca peça um desconto para mim. Aí eu me abaixei assim e fiquei lá arrumando minhas bolsas. Aí o homem chegou e demorou acho que uns 2 minutos, ou 5.
ou 6, não sei. Sei que eu estava demorando muito. Aí ele disse assim, o que o senhor está procurando? Eu disse, estou procurando o seu desconto. E não estou achando. Daí que ele sacou a coisa. Aí ele disse, tá bom, eu vou levar. Aí sabe que o menininho saiu de lá, ó, fazendo assim, ó, em todo mundo, meu filho. O menino descobriu que ele podia curar as pessoas. No outro domingo, sabe quem que estava lá na feira? O Arthur, a mãe dele, o irmão dele, a irmãzinha dele, e o pai dele e a mãe dele. A mãe dele só falou para mim assim, ó, o Arthur falou no senhor a semana toda, a gente ficou até preocupado que a gente veio ver. Ele levou para a escola e curou todo mundo na escola, até as mulheres da cantina. Então, se você consegue conversar com uma criança de 10 anos, passar a sua ideia, você está conversando com a humanidade inteira. Nesse dia eu descobri que eu estava conversando com a humanidade inteira. Então, o Santo Remédio é uma brincadeira, mas a tarja branca é toda uma brincadeira. Você viu ali que a gente pode trabalhar o otimismo, a gente pode trabalhar a raiva. A raiva é o sentimento mais terrível que existe. Olha o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. É a raiva. Vocês têm aí um desse aqui, ó, que eu vi. É o São Longuinho. Ele já vai com os 3 pulinhos. Você não precisa dar os 3 pulinhos. Eu preciso de um desse. Tem Então, que o que mandar eu isso fiz? para o Putin. Pois é. Essas histórias de santo, assim, vocês têm aí também o milagre dos peixes, né? Que eu fiz dentro de uma lata de sardinha. Pela boca morre o peixe, pela boca passa o canto, pela boca juntos os noivos, pela boca nasce o santo. Então, todos os santos nasceram da palavra. Daí, o que eu faço? Eu pego o lixo da humanidade, transformo ele numa esquisitice e vendo para as pessoas. Agora, A minha ideia é mais essa. Temos outra pergunta aqui da Laura Cruz. Vamos lá, Laura. Esse aqui é um óculos Oi, tudo de bem? garfo. Prazer, Laura Cruz. Eu queria saber de vocês, né? Como é para vocês, a importância para vocês de dividirem as experiências de vocês nessa nova fase da SP, né? Com os novos alunos ingressantes. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para esses novos ingressantes aí encararem esses anos aí com mais tranquilidade. Vai, Marité. Vamos começar a Marité? Primeira Marité, pode ser? Pode ser. Vai. Eu não sei o que ele está esperando, hein, Laura? Eu não sei o que você está esperando, mas eu acho o seguinte, a gente tem que reinventar, sabe? Eu acho que a gente está num momento de reinvenção, né? Eu acho que o Hélio é um excelente exemplo disso, né? Ele é um reinventador. Ele reinventa tudo, pega as coisas que existem e reinventa, né? E coloca uma filosofia em cima. Eu acho que ele é um excelente exemplo aí, né, para reinventar, né? Para reinventar. Eu acho que é isso. E essa ideia de estar junto, cada vez mais a gente tem que construir laços, né, de convivialidade. Por quê? Porque a gente perdeu isso. A gente perdeu, a gente não sabe o que aconteceu no meio do caminho, né? Mas a gente perdeu a questão da convivialidade, a questão dos afetos. A gente não sabe direito mais o que é isso, né? A gente tem que reaprender a questão dos afetos, reaprender a estar junto, reaprender a conviver, reaprender. E quando fala em convivialidade, significa reaprender a respeitar a diferença, a respeitar o outro como ele é. E tem uma série de coisas que entram nisso aí. Mas eu acho que a palavra é reaprender, sabe? O modo de atuar também, eu acho que o ator não é mais só do palco, ele tem que ir para a rua. Por isso que eu achei incrível esse tema agora. Tem que ir para a rua, sabe? Tem que conhecer as pessoas e tem que beber nessa fonte e transformar isso e devolver para as pessoas, né? Eu acho muito, muito legal essa questão da rua.
desse outro modo de ser, reaprender a ser, reaprender a conviver, reaprender a fazer, né? Então, que é o criar, né? Então, é isso. E ir para a rua representa também trazer mais realidade, né? Exatamente, exatamente. Você vai para esse real, você Não tem viver que só se no apropriar, lúdico. tá aberto, para depois você transformar isso, sabe? Você tem que estar aberto, porque também não é só ir assim, olhando de qualquer jeito, não, você tem que entrar, sabe? Então, você tem que conviver, você tem que observar, Só você para tem ele que ver, tem espaço, mas não precisa. gostei Conhecer, desse né? óculos, eu quero um óculos desse. Eu gostei do de garfo também, aquele de garfo maravilhoso. Ô, Hélio, e você, o que você tem a dizer sobre isso? O negócio é o seguinte, ó, por exemplo, olha essa bailarina aqui, ó. Linda. Uma bailarina que maceta pinhão. É uma homenagem para uma bailarina do Teatro Guaíra chamada Nora. A Eleonora. Que Aí o que eu linda. fiz? Sabe com o que ela é feita? Com rapinha de salame. Sabe quando se corta a mortandela e sobra uma sainha? Sim. Aí eu empapelo. É isso, do salame. Embalagem, né? A embalagem do salame. Incrível, de verdade, super incrível. Daí o que eu faço? Daí eu boto na mão das crianças. Sabe como que começou essa história? Eu vi uma notícia desse tamanho assim, ó, no jornal, dizendo que a Margot Fontaine tinha morrido. No dia 20 de fevereiro de 89, salvo engano. É bom falar Aí quem é a Margot Fontaine. Margot Fontaine é uma grande bailarina, né? acho Do que é maior, século né? XX. Sim. Mas por ser brasileira e morar em Paris, essa coisa toda. Aí eu fiquei pensando comigo para onde que vai o esforço de uma bailarina depois que ela morre, já que ela ensaia todo dia. Sabe o que eu queria? Que ela continuasse dançando na mão das crianças. Então, é assim, cansada de dançar seu papel, ela foi quebrar nozes no céu. Aí eu botei um martelinho aqui, ó, que vai junto, que é para macetar pinhão, não é fácil, né? Então, Eu sei. Essa coisa assim do brincar, entende? O Tarja Branca tem muito isso. Essa aqui é uma das primeiras pecinhas que eu fiz. Não sei se vocês vão ter. Aproxima um pouco mais. A menininha pediu assim, faça uma menininha na balança. Eu fiz, só que eu descobri que a periquita dançava. Então ficou assim, quando a menina balança, a periquita dança e a chinela descansa. Tem gente que não balança a periquita, dá entope as veias e o médico não descobre qual é a doença. Maravilha. Vamos ver agora, tem mais pergunta. Espera aí. Vamos Por favor, ver, o vai Patrick fazendo. parece que tinha uma pergunta. E depois a Patrick, Mônica, é manda isso? bala. Fala aí. Vai lá. Patrick? Oi, Maritê, para Maritê. Tudo bem, Maritê? Boa tarde. Maritê, eu tive a experiência em 2018 com o Impróprio Coletivo de Teatro, que tinha a Dani Leite e a Karina Figueiredo lá em Belém, que eles estavam com uma proposta que era o Não Cabe Mais, gente. E aí a gente envolvia assim com papel filme, né? E aí as pessoas ficavam ali dentro. E nessa sua conversa agora me lembrou muito o bate-papo da oficina, né? Então eu queria saber se a sua pesquisa conversa com esse trabalho, se você conhece, se tem alguma ligação. Então, a Dani Leite foi me orientando de mestrado e de doutorado, ou seja, ela passou comigo, né, bem uns 6 ou 7 anos, né? Assim, ela participou do coletivo A Deriva em quase todos os trabalhos, né? E esse Não Cabe Mais Gente surgiu de dentro do coletivo, surgiu porque nós
o nosso grupo de pesquisa, ele se reúne, ele é um grupo de pesquisa atípico, sabe? Assim, ele não é parecido com os outros grupos de pesquisa científicas, né? Vamos dizer assim. Ele é muito mais porque é um grupo de artistas. Todos são artistas pesquisadores. Então, as ideias, elas se misturam com a teoria com a prática, sabe? Não existe, assim, alguma coisa que separa. Claro que a gente estuda os autores e tal, mas a gente mistura as ideias todas. Então, todas as ideias desses alunos, desses artistas pesquisadores, de alguma maneira, passaram pelo grupo de pesquisa, né? E vão gerar vários outros, né? Várias ações. Essas ações, né, passaram por ali de alguma maneira. Dialoga, sim, muito, bastante. Que legal, e é interessante, Maritê, porque também para falar para vocês que a Dani Leite, ela é formadora do curso de direção. Então, a Maritê, indiretamente, está, através da Dani Leite, presente na SP Escola de Teatro e na MT, e tudo vai dialogando e construindo junto, né? Muito legal. Agora vamos ver a Mônica. Mônica, tua pergunta. Salve, Hélio, salve, Maitê. Uma delícia aqui estar na escuta com vocês, trocando essas experiências. Bom, eu sou educadora aqui de atuação, do eixo de performatividade, e eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, porque eu acho que é sempre um caminho que a gente tenta entrar para partilhar todo esse fazer, né, da performance, desse espaço de presença, de ser e estar. Né? Hélio falou um pouco aí também das brincadeiras, né? Desse lugar do brincar, do jogo. E queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, pensando um pouco a atuação, né? Pensando um pouco as relações com a atuação, porque geralmente é sempre essa a dúvida, né? Principalmente quando a gente fala, acho que de poéticas da rua, mas esses lugares de representação, né? Eu acho que teve alguém que também falou, sair um pouco da fábula. Ou não, né? Mas assim, a gente retomar, não é questão do que vai. A performance, a performatividade, ela está conectada com esse ser e estar. Agora, se ele é na narratividade, se ele é fabular, não importa, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Obrigada. Então, posso falar? Laranjado. Tudo bem? Então, essa questão daquilo que é fabular ou não fabular, se é narrativo ou não é narrativo, se tem história ou não tem história, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá da Luana Costa, de que criou uma personagem, ela só criou uma personagem que tinha um bilhetinho que pedia ajuda com dinheiro, né? Pedia dinheiro para fazer a cirurgia para tirar a avó dela da barriga do lobo, né? Quer dizer, ela pegou uma história, né? Uma história que é popular, né? E aí criou uma situação e na medida que ela foi interagindo com as pessoas, a fábula, essa narrativa, ela foi sendo construída no processo. Então, quer dizer, é uma performance, que é uma presença. Ela não sabe o que vai acontecer, porque não dá para saber o que vai acontecer. Então, por isso é performance, né? E você não sabe que relação vai ser estabelecida ali, né? E aí eu acho que você pode, né, misturar. Então, é interessante essa sua questão, porque a gente está saindo um pouco desses purismos, né? De onde que é uma coisa, onde é outra, né? Por exemplo, o teatro performativo, né, já traz essa noção de que o ator é também ator performer. Então, assim, que já misturou, né? Porque o ator é aquele que atua, né? Então, a gente põe aí, eu vou falar entre aspas, a questão da representação, porque se ele está atuando, está representando alguém, mas, ao mesmo tempo, se ele é um
ator performer, o que vai acontecer? Aonde está o limite entre uma coisa e outra? Você pode fazer um programa, né, em que você pode criar um personagem, mas esse personagem não é acabado, fechado. Você pode criar um personagem aberto. O Hélio é um personagem, né? O Hélio é um personagem aberto, né? Então, esse personagem dele, que ele criou, né? Com esse cabelo, com esses óculos, com esses colares e tal, esse personagem aberto, é um performer, né? Ele está fazendo performance, né? E, na medida que ele vai fazendo a performance, ele vai se relacionando com o outro e vai criando fábulas, vai criando histórias, né? E ele usa objetos, né? Ele usa objetos, esses objetos têm uma força muito grande para poder fazer, é uma intermediação, esses objetos são objetos, inclusive, memória, objeto memória, que faz uma intermediação entre um e outro para criar histórias, né? Olha se não tem narrativa aí. Tem narrativa, só que essa narrativa ela não é dada antes, a priori. É uma narrativa que se constrói na relação. É a relação que promove a narrativa. Então, você pode entrar como performance, se transformar em trabalhar a questão do ator, porque o Hélio é também um ator, ele não é só um performer, ele é um ator, né? Então, é um ator que canta, é um ator que conta história, é um ator que provoca, é um ator, né? Então, assim, você tem todos esses elementos aí, né? Então, você pode... Eu acho que a gente está vivendo uma época em que as coisas estão meio... né? Não dá para você... isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Né? O Interartes está muito forte, né? Não dá para a gente separar muito, Mônica. Eu acho que é isso. Não Perfeito, sei. querida. Muito obrigada. Eu acho que é isso, para a gente elucidar um pouco mesmo essas... Hélio, querido. Quero escutar também. Mônica, estamos aqui, né? Às vezes, depois que eu comecei a mexer com caixinha de fósforo, minha vida clareou. Olha isso aqui, ó. Ai, que lindo! Isso aqui Nossa, que lindo isso! Isso aqui é feito com caixinha de fósforo e palito de fósforo. É um oratório para Santa Helena Collodi, uma poeta aqui de Curitiba que já faleceu. Está vendo esse quartinho aqui, a caminha? Sabe o que tem na caminha? Um botãozinho de um vestido dela, que ela mandou pelo correio para a gente. Nossa! Então, quem não conhece ela, vou dizer os poeminhas dela. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Gestação do longo sono secreto, na entranha escura da terra, o carbono acorda diamante. Pô, para a pessoa pensar na hora que o carbono vai virar diamante, minha filha, a pessoa tem que ser santa, não tem? Ela tem um poema que chama Prece. Esse poema dela recebeu um voto de imprimatur. Sabe o que é imprimatur? É um voto que a igreja dá para as orações e preces que vêm do povo. Então, ela fez um poema que diz assim: concede-me, Senhor, todo mundo aí, ó. Concede-me, Senhor. Repitam, gente. Senhor, Senhor, a graça de ser boa, a graça de ser boa, de ser o coração de ser o coração singelo que perdoa, singelo que perdoa, a solícita mão a solícita mão que espalha sem medidas, espalha sem medidas, estrelas pelas noites escuras de outras vidas, Estrela pela noite escura de outras vidas. de outras vidas,
E tira da alma alheia. E tira da alma alheia. O espinho que magoa. O espinho que magoa. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a solícita mão que espalha sem medidas estrelas pelas noites escuras de outras vidas e tira da alma alheia o espinho que magoa. Olha esse poema, a beleza desse poema. Solta a flor na correnteza. Deixa eu terminar de contar a história. Esse poema recebeu o voto de imprimatur, sabe por quê? Uma pessoa tinha decidido se suicidar. Quando ela passou na frente do armário onde que estava o livro de Santa Helena, o livro fez assim, ó. O livro, não sei se por causa do chão, o livro saiu do coisa e ficou aparecendo. Imagina uma pessoa com a ideia de se matar, ver um livro saindo. Ela pegou o livro e abriu na página desse poema. E foi chorando contar para o padre que ela tinha decidido se matar, mas por causa de um poema ela não se matou. Aí o padre deu o voto de imprimatur para esse poema. Nossa. Cisterna, olha um poema dela chamado Cisterna. Nem o bailado leve das avencas consola a água prisioneira. Vocês sabem o que é cisterna, né? Aquele lugar onde a água é armazenada e sempre nascem avencas nas beiradas dele. Alegria, trêmula gota de orvalho, presa na teia de aranha, mas rebrilhando como estrela. Imagina se enxergar uma teia de orvalho presa na teia de aranha, mas rebrilhando como estrela. Então, ela pegou ali da teia de aranha, ela foi lá para o infinito. Então, essa poeta chama Helena Collodi. Como a gente estava numa carência aqui, no nosso plantel de santidade, o Paulo Leminski, que já dizia, ele dizia Nossa Senhora da Poesia. Ele chamava Santa Helena de Nossa Senhora da Poesia. Aí eu achei que ela, por ter nome próprio, podia ser Santa Helena Collodi. Então, no meu livrinho Tarja Branca, esse livro aqui, ó, que é o livro Tarja Branca, que eu vendo há 30 desapegos, tem uma página dedicada para Santa Helena. Então, ela escreveu tantas coisas maravilhosas, mas a que eu acho mais linda é essa aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse instrumento aqui. Sabe o que é esse instrumento? É um estrelador de feijão. Eu não sei se em toda parte tem, sei que lá em Minas tem. Eu passando lá em Minas e vi, disse assim, nossa, 2 estrelas, e lembrei do poema dela, ela dizia assim, Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol e outros nem conseguem vê-la. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Então, minha gente, se vocês enxergaram a estrela de vocês, sabe o que você faz? Você pega uma flanela daquelas amarelinhas de supermercado e vá dar lustro no seu brilho. Sabe para quê? Para clarear a vida de tanta gente que está na escuridão. O meu objetivo, quando eu falo esse poema, é estimular as pessoas a cuidar da sua estrela. Porque Deus, às vezes, dá um talento para uma pessoa maravilhoso e a pessoa não enxerga. Um dia o cara, para me sacanear, falou assim, e aquele cara lá, o cara que estava nas drogas, sei lá no que. Daí ele disse assim, cadê a estrela daquele cara? Eu vi que era uma cilada, mas eu gosto de roubada. Porque é nessa hora da roubada que você cresce. Aí eu disse assim, sabe o que... Você sabe que droga que é? O cara disse, deve ser crack. Eu disse, botou no cachimbo e fumou. Então, muitas vezes, Deus dá um talento para você e você consome o seu talento. Não é?
Então, eu peguei essa história que veio lá de Minas, e está escrito, chama dom. Isso é o dom. Deus dá a todos uma estrela, uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Às vezes eu estou andando na rua e enxergo uma bota jogada no chão. Fui lá, a bota estava atropelada, ela abriu sozinha, não fui eu que abri. Daí fiz um presépio dentro. Diz assim, Deus, todo mundo, Deus não escolhe lugar para nascer. Quanto mais pobre é o templo, mais nobre é o exemplo. Então, como vocês veem, se não fosse o lixo, eu estaria perdido. Então, eu agradeço todo dia. E eu tenho o Leminski, foi o meu padrinho de cisma. Cisma! Saiu no jornal que era crisma. Não! É cisma. Eu levei minha cisma para ele rezar. Quando eu cheguei assim e dei um botãozinho desses assim para ele, ele disse, pronto, você é um pregador de botão. Nunca antes ninguém tinha dito isso, que eu era um pregador de botão. E daí ele escreveu uma matéria para o jornal que dizia que eu era um significador de insignificância. Minha mãe, as mães só lêem as manchetes, né? Minha mãe leu a manchete e disse assim, ele não está querendo te detonar, não? Eu disse, não, mãe, ele está querendo me salvar. E realmente foi o que me salvou. Porque quando uma pessoa do quilate dele vem e te faz um acolhimento desse, então ele me botou de pé. E daí eu pude desenvolver minhas histórias. Entende? O botão é um objeto que está a um palmo do nosso nariz, colado na nossa pele, que a gente pega nele, em média, 37 vezes por dia, e às vezes a gente não sabe nem quantos furinhos ele tem. Por exemplo, a gente está conversando numa boa aqui, mas, de repente, tem um putinho lá que pode apertar um botãozinho e não vai adiantar mais nada. Então, esse texto do Leminski fez o Milor Fernandes falar um textinho só. Mas o Milor Fernandes, uma frase do Milor Fernandes vale por uma Bíblia, não vale? Daí ele disse que meu trabalho era muito simples, mas era muito importante, principalmente na hora que dois idiotas internacionais estão com o dedo em cima do botão, que é a hora que eles apertarem e ninguém vai poder pesquisar mais porra nenhuma. Então, o botão é uma coisa que me ensinou muito. Ele junta partes. O que o botão faz? Ele junta uma parte da roupa com a outra. Eu descobri que, fazendo assim, eu podia juntar as pessoas. Então, a minha história, gente, não é falar de artesanato, fazer de nada. Eu quero juntar as pessoas. A minha ideia, mais ou menos, é essa. Vamos lá, outra pergunta, Mônica. Obrigado Obrigada, lindo. De você ter acendido essa lua em mim. O sol está aceso, é que se acendeu tudo. Uma das coisas mais simples que existe no mundo, sabe o que é? Uma lesma. Não é? Você já viu a lerdeza da lesma? Mas ela passa, mas o que ela faz? Ela deixa a sua assinatura prateada em madrepérola. Então, certas pessoas também são assim. Por onde passam, deixam suas pegadas prateadas em madrepérola. Às vezes, é uma palavra, uma canção ou um hino que edificam torres lá no fundo da gente que vamos ter que arrastar para sempre. Por exemplo, tem um hino que chama assim: examine a consciência
examine direitinho, fazendo como eu mando. Tudo fica bem facinho. A pessoa que criou, que recebeu esse hino, é o Padrinho Sebastião, é o Padrinho Centenário. Tanto que, para entrar na doutrina, a porta da entrada é o hino Examina. Então, é o primeiro hino que a gente canta na doutrina. Daí eu cultivo essas pessoas, que às vezes, assim, por exemplo, tem a Santa Efigênia. Santa Efigênia, eu não sei se ela já falou ou se ela vai falar. Santa Efigênia, ela é a Efigênia Ramos Rolim. A gente tem uma amizade de 30 anos. Então, eu digo que eu sou a azeitona do bolo. Ela é a cereja da empadinha. Ela é artista matriz e eu sou sua capelinha. Porque eu pego uma caixa de fósforo e transformo numa capelinha. Nossa Senhora da Luz. Já vai com a vela acesa. Você não precisa nem acender vela. Daí é feito com palito de sorvete. O anjinho, tem um anjinho que fecha aqui, ó. Então, eu acho que Deus, quando ele vê que uma pessoa consegue realizar as ideias dele, sabe o que ele faz? Ele começa a varrer o lixo para o teu lado. Às vezes eu acho que é assim. Esses dias eu estava andando no parque. E achei um palito daqueles grossos. Não sei o que se chama pallets. Sei que eu nunca tinha trabalhado com ele. Daí eu tenho toque. Você sabe? Tudo Oi. bem? A gente está agora encerrando, porque foi sensacional esse bate-papo. Queria agradecer demais a Maritê. Obrigado, Maritê. Foi incrível essa conversa e essa foi uma viagem interplanetária, tudo isso. Foi sensacional. Hélio, muito, muito obrigado também. Eu acho que vocês dois trouxeram coisas incríveis, cada um da sua maneira, cada um com o seu jeito de estar no mundo, como artista, como pensador, como poetas da rua. Eu não sei nem que palavras usar para agradecer tudo que vocês trouxeram para a gente. Eu acho que isso vai inspirar muito o nosso semestre, vai inspirar muito os nossos estudantes e a nós mesmos, artistas formadores, nesse semestre em que a gente vai falar sobre a poética da rua. Então, eu acho uma pena, mas já acabou o nosso tempo, mas é isso, vai ficar aqui o agradecimento eterno para vocês dois e a gente continua junto, porque nós vamos chamar vocês mais e mais, porque vocês dois são sensacionais. Muito, muito obrigado. E muito obrigado, pessoal, aí. Obrigado, estudantes. Obrigado a todo mundo. Bom semestre. Maritê, um beijo para você. Beijo para você Que também. inspiração, que inspiração. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Gente, obrigada, Hélio. Você é maravilhoso. Maravilhoso. Aula maravilhosa. Quando eu termino minha parte, olha o que eu faço. Os outros, o teatro baixa o pano, eu baixo o tupete, meu filho. É só na frente. Então, eu queria agradecer todo mundo aí também, que deu força para mim. Viva Hélio! E agradecer a minha avatar aqui, a Harakai, que ela é a... eu sou louco, eu sou chucro de internet, mas daí ela vem e me dá uma força. Cadê ela? Está aqui. Ô, Mônica, o nosso cabelo tá bom, hein? Já estamos performando junto, Hélio. Boa. Valeu, querida. Olha a Torre Gêmeas. É negócio de cabelo, então vamos lá. Amarelo. Também, ó.
Salvador Dali. Ó. Vai, Rodolfo, quero ver o seu aí. Salvador Dali. Elvis não morreu, mora lá no Pilarzinho. Aqui dá de tudo também, ó. Tocha Olímpica, Tocha Olímpica. Tocha Olímpica. Eu andava na rua na época da Tocha Olímpica e era legal, as pessoas diziam: aí, Hélio, a tocha, a tocha, a tocha. Genial. Mas, no fundo, sabe o que foi? No horóscopo chinês, eu sou tigre. E a primeira frase do tigre, sabe o que é? O mundo é teu palco. Ponto. Ponto. Como que vai embora, gente? Acreditou certo. Acreditei. Desculpe. Ô, Johnny, tu tá aí? Cadê o seu tupete, Johnny? Cadê o seu tupete? Sua linguagem capilar. Tô que nem você, ó. Laura falando. Jura? Jônia? Quem que falou? Laura Cruz. Muito obrigado, viu, Hélio? Ô, querida, um abraço para você. Muito obrigado, maravilhoso. Muito obrigado, Maritê, Hélio. Sensacional. Obrigado aí de vocês. Vou chamar Quem você que desliga? muito mais vezes. Quem que desliga isso? É só